Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um Conexão Autêntica, a nossa melhor conexão, 100% autêntica. Vocês já sabem, né, que aqui o papo rola solto e a coisa vai andar do jeito que tiver que andar, sem cortes, sem maquiagem, sem nada. E para variar, adivinha? Adivinha se a gente não está com um convidado mega especial aqui. Aí você fala: "Pô, o Ricardo só fala isso". Mas claro, meu, a gente seleciona a dedo, né, é só Muito bem escolhido. convidados, né, muito bem, só convidados mega especiais, né, Tá? E boa noite a todos. Eu sou a Thalita Nunes, psicanalista, terapeuta integrativa, e hoje o nosso convidado é muito especial pelo assunto, porque é uma pessoa interessante e principalmente que é nosso amigo, né? E está acompanhando a nossa jornada há muito tempo e a gente acompanha a jornada dele, e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo de hoje, que é muito interessante para homem, para mulher, para criança e para todo ser vivente. O que ele vai trazer aqui é transformador, inovador, assim como o nosso trabalho. É, ser vivente foi fantástico, e Foi. é bem isso mesmo, é um ser vivente mesmo. Você é um ser vivente? Grita aí. Se você é um ser vivente, né, eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal. Se não se inscreveu ainda, aproveita, se inscreve agora aí no canal, já deixa aí o sininho ativado, né, porque só vem coisa boa aqui, né, só para seres viventes como a gente Muita aqui, né, só informação. seres viventes. E esse nosso convidado especial, né, que já foi meu aluno, né, assim como outros que já passaram aqui, né, nem falo, né, os meus alunos que passam aqui, entendeu? E é um cara que está entregando muito também para o mundo. Ele veio para transformar vidas também. Vocês vão entender um pouquinho na hora que a gente começar o bate-papo. Então deixa eu falar um pouquinho, tá, desse meu amigo querido aqui que vai estar com a gente aqui hoje, trazendo coisas, informações muito importantes para vocês, informações que realmente vai fazer sentido para você, ser vivente. Gostei do ser vivente. Gostei, Pode gostei, gostei. ficar. Tá? Ser vivente. Então, meus amigos ser viventes, ó, esse cara aqui é um cara apaixonado por desenvolvimento humano. É claro, aprendeu comigo, né? Ela passou lá, fez o practitioner comigo, o master comigo, né? Então, apaixonado por desenvolvimento humano e naquilo que ele faz muito bem, né? Ele une a ciência, a escuta. Estão te escutando aí? Na hora que você fala, as pessoas te escutam, né? Aquelas pessoas que passam pela sua vida, o quanto elas estão te escutando? Esse cara escuta. Esse cara ele para te escutar, tá? E o propósito dele, que é transformar, né, não só a forma de como que você come, mas também a forma que você vive. Aí já deu para vocês terem uma ideia, né, do que ele faz, né, o que ele faz, né, o que ele faz para transformar vidas, né. E sim, ele é nutricionista, mas com foco em comportamento alimentar. Simples assim. Por isso tem que escutar a gente, percebe? Se eu não escutar o que o outro está mandando informação, como que eu vou ajudar, né? Simples assim. Então, ele acredita que mudar a alimentação começa por dentro, nas crenças, na relação com o corpo e na forma como se lida com a vida. Então, com uma pegada leve, cara, o cara vai na boa, tranquilo. Não é aquele cara que te coloca dentro de uma caixinha e te castiga. Vocês vão ver, vocês vão entender. Então, com uma pegada leve, mais profunda, ele ajuda pessoas a se reconectarem com seus objetivos, superarem sabotagens e construírem uma rotina alimentar. Ó, até engasguei agora. É, uma rotina alimentar que faça sentido, gente. Ó, que show, né? E com o que a gente está aqui mesmo? Ai, como uma pessoa, como você já falou, muito especial e muito querido, divertido. Vocês vão ver que toda consulta dele, eu acho que é uma sessão de revelações, né? Que é ele aprofunda e tem tudo a ver com o nosso programa, que é conecta a pessoa com ela mesma, com a forma de se alimentar. Então, seja bem-vindo, Daniel Fonseca. Obrigado, Grande Daniel obrigado. Fonseca. Vocês são demais, vocês são demais. Eu fico honrado demais de estar aqui.
hoje com vocês. Depois de toda essa introdução aqui, pô, cara, é impossível não se emocionar. E realmente, para quem não me conhece, eu sou o Daniel Fonseca, sou nutricionista com foco em comportamento alimentar. Eu busco, como eles falaram, introduzir para as pessoas motivos pelos quais elas comem como elas comem. Então, você que está aí vendo a gente agora, por que que você come como você come hoje? Por que você está comendo do jeito que você está comendo hoje, né? Hoje as pessoas elas buscam querer mudar muito o comportamento alimentar delas a partir do que elas acreditam que vai trazer resultado, mas elas não buscam o autoconhecimento, a conexão que o alimento tem com elas, né? E a Isso é gente vai aprofundar muito e nisso, a você pode gente ter certeza, né. vamos com Mas certeza. antes, gosto do aqui, ó, o Dani ele já vai pra cima, É, já mas vai é isso é mesmo, isso essa aí, meu. Esse autenticidade. assunto Aí, me Taca ele deixa, então pau. cara, então você já imagina animadíssimo. como é que vai ser o papo aqui, Vai mas ver Eu como já a tô antes pessoa querendo tem tá. paixão pelo que faz, já brilho nos olhos e É, já lança tudo do melhor, porque é entrega e vai sim, rolar e entrega, é isso gente, aí, fica mas preparado. antes, conta um pouquinho, cara, do Dani, né, como do que, Dani. o Dani chegou, né, a essa fúria de nutricionista aí que Essa só tá fazendo o vontade. caminho para salvar vidas, porque na verdade você salva vidas, né? Sim. Mas antes de chegar, como que foi esse caminho? Conta pra gente aí. Cara, esse caminho, eu fico muito feliz com essa minha trajetória de chegar onde eu estou hoje, né, com essa parte de foco em comportamento na alimentação, porque veio de uma busca minha pelo meu autoconhecimento, né, entender por que que o Daniel funciona como ele funciona, os condicionamentos que aconteceram ao longo da minha vida, que me fizeram me comportar de forma X, Y, Z, né. E quando você se forma lá na faculdade de nutrição, você sai de lá basicamente com esse conceito mais ciência, fisiologia, voltado para macronutrientes, micronutrientes, calorias. E a nutrição, hoje em dia, quando a gente olha na internet, vem muito baseada nisso, né? Na qualidade do que você come, na quantidade que você come, e poucas vezes a gente consegue encontrar conteúdos na internet que falam do comportamento e da conexão com os alimentos, né. Tá, mas Você desde tem que buscar criança? muito. É desde criança esse negócio de querer ser nutricionista? Não, não, não. Como que aconteceu? Na verdade, assim, a minha família tem uma base, voltada para a saúde, assim, tem, grande maioria médicos, assim. E aí eu sempre pensei que eu fosse caminhar para esse lado da medicina, cheguei a prestar medicina no cursinho, mas acabou que eu me conectei com a nutrição nesse caminho e resolvi fazer nutrição, até por essa busca de tornar o mundo melhor, né, deixar uma trazer um respiro melhor para a vida das pessoas. Então eu acabei me engajando nessa área, comecei a gostar da nutrição, comecei a a atender dentro da nutrição dessa forma mais tradicional, pensando em macronutrientes, calorias, fisiologia, Fazer conta. suplementação, fazer contas, exato, a matemática da nutrição. E aí, nesse caminho de autoconhecimento, buscando me entender, eu comecei a fazer umas associações com a parte alimentar e falei: "Pô, tem coisa a mais aí, né?". Eu trazia resultado para os pacientes seguindo esse caminho, né, da matemática, mas por que que esses pacientes O muitas vezes convencional, né? não Só é o caminho convencional. convencional, exatamente, contar calorias, ficar ali fazendo um plano alimentar certinho, né. E aí eu comecei a me perguntar por que que alguns pacientes conseguiam ficar com resultado, outros não tinham resultado, ficavam no efeito sanfona. E aí comecei a ir atrás mais disso e comecei a me entender também em relação à questão alimentar. Então eu começava a me perguntar: "Nossa, por que que eu estou comendo desse jeito? Sendo que esse jeito aqui me afasta do meu objetivo, por exemplo, de saúde, de emagrecimento, de ganho de massa muscular. Por que que eu estou comendo como eu estou comendo neste momento?". E aí comecei a aprofundar muito mais dentro da parte comportamental, entender também grandes psicólogos aí, psicanalistas, né, Carl Jung, Freud, comecei a ler muito sobre isso. Mas na verdade, assim, pode ser uma novidade até para alguns que estão
que me conhecem e estão ouvindo, eu sou, cara, mais apaixonado do que pela nutrição, eu sou apaixonado por comportamento humano. Eu gosto muito dessa parte, assim. E já até compartilhei com vocês que vai ser uma, uma próxima faculdade aí, bem provavelmente, né? Que eu vá fazer para poder integrar mais ainda e trazer mais benefício ainda para as pessoas que se conectam comigo e estão comigo. Então, repete essa pergunta que eu até buguei. Como eu como do jeito que eu como? Não entendi. Exatamente. Por que que eu como eu como? Por Por que 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 eu que como como eu como? Exato. Por que que eu estou comendo do jeito que eu estou comendo? Por que que eu estou comendo rápido? Por que que eu estou comendo exageradamente aqui neste prato? Porque, que momento que isso está acontecendo, né? Então, eu busco trazer essas conexões mais conscientes dentro da alimentação. Por que que eu sou viciado em determinado alimento, né? Questionamentos, muitos Sim, muitos questionamentos. questionamentos. Esse questionar começa a trazer um pouco mais de percepções, de ressignificado, você passa a atuar, a agir de uma forma mais consciente dentro da alimentação, e não só como uma forma de se alimentar e se nutrir, mas também muitas vezes está conectado às emoções, né? A forma como você foi condicionado ao longo da vida, em comer daquela forma. Por exemplo, a pessoa que tem ali na semana, o dia do hot dog, e é uma coisa hereditária, o bisavô fazia, o avô fazia, o neto fazia, o filho fazia, todo mundo segue essa hereditariedade alimentar, mas ninguém se questiona se aquilo poderia ser mudado, porque está dentro É uma Da do tradição, contexto cultura. de uma né. tradição, uma cultura familiar, né. Então é muito importante analisar E essas questões. ó, e é legal isso, porque se a gente vai para o lado da epigenia, Uhum, né, às vezes você vê dentro de uma família, né, eh, onde todos têm lá um probleminha, né, seja qual for, vamos dizer que seja um problema de coração, uhum, né, na família inteira, né, todo mundo, tanto é que tem até filho que fala: "Ah, meu vô morreu com 58, meu pai morreu com 61, entendeu, e eu com certeza devo morrer com 64". aham. Né, as pessoas já Sim. faz um cálculo mais ou menos, né, meu tio morreu com 60, né, então Uhum, minha família não passa dos 65 anos, uhum, né. Então eu tô chegando aos 65, eu acho que eu tô caminhando para isso também, uhum. né. E talvez esteja mesmo. Por qual motivo, né, que eu falei epigenia? Ele segue exatamente o mesmo padrão, ele dispara os mesmos genes que o vô, que o pai, que o tio, Uhum, né, sendo que, né, e a epigeneia explica muito bem isso, né, sendo que se ele mudar esse padrão, né, se ele começar a mudar essa cultura, esses hábitos, talvez ele passe dos 60, 65, 70, 80, né. E às vezes até acontece na família, fala: "Ó, ele não puxou o lado do pai, ele puxou só o lado da mãe", uhum. né. Sim. E na verdade, não é que não puxou, ele não disparou aqueles genes, né, que estão lá funcionando a mil, Uhum. né, Sim. no pessoal que tem problema no coração, Uhum. né. Então percebe que esse caminho que você está falando vai muito mais além do que simplesmente a pessoa emagrecer, né, Sim, é qualidade de vida, né, é sim. quantidade de vida, Aham. percebe? É uma vida melhor, com menos doença, menos remédio, Uhum. né. Sim, com É Muita esse certeza. caminho? informação, né. Sim, esse exemplo que você deu é muito bom, né, porque, assim, vamos pensar, né, nessa pessoa que ela pensa que ela vai morrer com 64, mas ela não se questionou quais foram os comportamentos que toda essa linhagem anterior a ela teve. Então, por exemplo, o exemplo da cultura do hot dog de sexta-feira que eu estava falando, vamos supor que tem essa cultura, né, e aí, às vezes, essa pessoa ela pode sentir que se ela quebrar esse ciclo, ela pode talvez não ser pertencente, né. E aí, na balança do ganha-perde ali, né, nossa, se eu poderia ganhar mais saúde tirando o hot dog toda sexta-feira, mas, pô,
não vou me sentir pertencente, talvez vou perder o meu pertencimento ao meu contexto familiar, onde todo mundo anteriormente comia hot dog toda sexta. Constelação familiar explica bem isso. É. É, exatamente isso. Por isso que eu estava comentando, a gente estava batendo papo lá fora, que eu falei, né? Aham, Constelação também é bem legal, né? Pra você agregar, aham. porque exatamente, né? É o pertencer. Se tem uma coisa que o ser humano, né? A maioria dos seres humanos necessitam, é pertencer, Uhum. né? Quando Sim. eu falo lá do meu lado tímido, né? 47 anos de timidez, é porque eu não conseguia pertencer aos grupos, não conseguia pertencer, é, àquelas amizades, eu não conseguia, né, Uhum. estar Sim. ali, né. E a mesma coisa que você falou é show, né, porque é aquele negócio, se Sim. eu não posso comer o hot dog junto com a família, quer dizer, eu tenho que estar ali comendo, eu não posso estar junto com eles batendo papo, conversando, né, Exato. e comendo a minha marmitinha, Uhum. né, Exatamente. ou Ter tomando uma só uma opção. água, né, percebe? É. Ter, É. o todo ser humano quer pertencer a algo, quer Uhum. sentir essa conexão com outros da espécie, até mecanismo de sobrevivência, Uhum. e não faz os questionamentos para entender, e não para pensar que pode ter outras opções. Eu Uhum. posso estar junto, mas cuidar da minha saúde também em paralelo, né. Sim, exatamente. E aí, nesse ponto, entra essa parte inconsciente, né. Tá tão enraigado no seu inconsciente isso, que você só segue ali o hábito, né. Sem questionar por que que aquilo está rolando. E aí volta aquela pergunta que eu fiz: "Por que que eu estou comendo como eu estou comendo?". Então, às vezes, você acaba comendo por um pensamento de escassez, acaba comendo por uma raiva, acaba comendo por uma carência, e aí tudo isso está no seu inconsciente. Então, quando eu falo de raiva, escassez, carência, a gente está olhando somente para um sintoma, né. Eu tô com raiva do que especificamente? E aí você precisa dar uma cavada e entender qual foi a origem daquela raiva no dia, e aí que acabou fazendo com que você trouxesse para dentro da alimentação, para o comportamento de comer compulsivamente. Então, se a gente olhar, por exemplo, para a escassez, né, lá fora a gente estava falando que se eu pudesse resumir em uma palavra o problema do sobrepeso e obesidade, são as diversas formas de escassez que a gente tem, dentro da alimentação, dentro de um contexto emocional ou da alimentação, por exemplo. Então, quando a gente olha para o contexto alimentar de escassez, quando você era pequeno, quando vocês eram pequenos, a mãe de vocês montou um prato de comida para vocês e vocês não comeram tudo do prato. Aí ela chegou e falou assim: "Nossa, Ricardo, nossa, Thalita, vocês não comeram tudo? Quando eu era pequena eu passei fome". Cara, sua mãe de vocês acabou de ignorar totalmente o fisiológico de vocês criancinha, aquele fisiológico instintivo de tipo: "Comi e já estou satisfeito". Ela ignorou isso e foi lá, instalou um medo. O medo do quê? O medo da escassez. Pô, se minha mãe passou fome, pode ser que um dia eu passe fome também. E aí você passa a comer em abundância, uma forma de se prevenir de uma possível escassez alimentar que venha a ter no futuro. Aí você repete aquele comportamento, o cérebro vai lá, já que seu corpo é uma máquina de sobrevivência, ele vai lá e faz uma associação de que assim, nossa, esse comportamento repetido aqui do Ricardo e da Thalita é necessário para a sobrevivência deles. Então isso se torna inconsciente e vocês vão Pra reproduzindo não passar até fome igual a mãe. exato, vai ser aquela casa que a geladeira é Então, lotada de comida, que é melhor sobrar comida do que faltar, né, já que um dia pode Nossa, faltar comida, eu olha posso chegar só na que escassez. legal isso que você colocou aí, porque você, eh, você começou, né, a partir daquelas crianças. Uhum. Só que percebe, o problema está antes daquelas crianças. Aquela mãe passou fome, então agora as crianças dela não pode é. passar fome, então ela faz o prato da criança, né, e Uhum. aquele prato Cara, monstruoso, o cara não fala: "Filho, o que que você quer?". E você sim. sabe que, eh, eu nem vou falar o nome dela, mas tinha uma mãe que passava comigo, né, que ela tinha problema do filho, de não comer tudo. Eu falei: "Mas ele não come tudo, mas o quanto que você coloca no prato dele de comida?". "Não, o Uhum. que uma criança normal tem que comer com a idade dele". Eu falei: "Não, você tem que ver o que que ele quer comer, o quanto ele quer comer, Uhum. né".
fisiologia dele, né. Exato, E as mães eu sei exatamente. porque eu passei por uma mãe assim, né, que Uhum. até estava comentando com você, eu sou da época que as crianças tinham que ser rechonchudas, né, Sim, para demonstrar que é saudável, tem que ter a bochecha vermelha, sim. entendeu, para mostrar que era saudável. Cara, Então tem percebe culturas que comer muito, né, ter uma mesa abundante significa prosperidade italianos, também, né. os europeus são Italianos, muito assim, exato. né, e eu sou de uma família descendente de espanhóis, né. Então, percebe, essa mãe, né, e é legal essa informação, né, até para passar para todas as mães, né, deixe o seu filho montar o prato dele, deixe o seu Uhum, filho escolher os alimentos que ele gosta, percebe? Aí sim você pode uhum. até falar, né, que ó, desperdício, tem que tomar cuidado com isso, né, porque isso pode fazer falta para ele lá na Não, frente, e não para a mãe. essa questão de colocar muita comida no prato, ai, que não pode desperdiçar, é uma crença do adulto, a criança não tem essa Sim, crença, sim. e se você tem essa crença e o medo de desperdiçar a comida, coloca menos. "Ah, mas eu não quero ter trabalho de pôr 2 vezes", que também acontece, já ouvi Uhum. isso, né. Então já Sim. ponho aqui, monto aquele pratão, porque se quiser mais eu não preciso levantar para pegar. Uhum. Só que aí vai habituando, vai programando a mentalidade dessa criança, né. Então se você tem Exatamente. a mente, né, de escassez, ainda precisa trabalhar e eu acho que essa live vai esse episódio vai trazer essa clareza de o que que eu estou percebendo em mim, quais são as minhas escassez que eu estou transmitindo para outras pessoas, né. Uhum. Então não quer Sim. desperdiçar? Põe menos. Vai 2, 3, 4 vezes até a criança ficar satisfeita, mas escuta. E eu acho muito legal, a participação na montagem do prato, né. Uhum. Deixa a criança Nossa, isso é a partir de importantíssimo. uma certa idade, também se servir, também escolher aquilo que quer, que é Você dá Isso, autonomia, e né. só autonomia. complementando, aquela mãe começou a fazer isso com o filho dela, né, e ele comia tudo que tinha no prato, né, e começou a se desenvolver, começou até a engordar um pouquinho, porque ele era é, porque ele não Uhum. comia, né, era só briga, né, só briga, porque ela colocava no prato e ele não comia. Uhum. Sim, Então, ele começou a se alimentar melhor, sim, percebe? Por quê? Na verdade, o que tinha ali é o que ele gostava, sim, né, não o que a mãe gostava, Hum. sim. percebe? Cara, tudo isso pode virar também uma forma de punição, né. "Ah, você não vai comer tudo, você vai apanhar", né. Castigão. Vira uma coisa negativa, então às vezes não você pode ao invés de ir para o lado da obesidade, você vai para um outro lado que é aquela pessoa que fez uma associação negativa com os alimentos, então ela nem quer comer, não gosta de comer, porque traz inconscientemente esses sentimentos negativos, né. Pegando até o mesmo exemplo que eu dei aqui, né, do prato cheio também, e do medo, você pode acabar numa mesma situação instalando uma culpa quando você fala para a criança que tem pessoas na rua que estão passando fome, né. "Nossa, você não vai comer tudo? Tem gente na rua passando fome". Você instalou uma culpa. Toda vez que eu não como tudo do meu prato, é culpa minha que aquela pessoa está passando necessidade na rua. Então, para que eu não sinta esse peso dessa culpa, né, esse sentimento, eu vou comer, eu vou me sacrificar pelos outros que estão na rua, né. Então você acaba fazendo um sacrifício, né. É, porque criança é literal, né. Ela vai ouvir, vai interpretar e traz para ela. Cara, desde que a gente se conhece, né, e a gente fez os cursos lá juntos, eu penso que a comunicação, cara, é tudo, assim. Sobre ser específico, principalmente com as crianças, que elas não têm as ferramentas para elas interpretarem o que você está querendo dizer nas entrelinhas, né. Você chega lá para a criança e fala: "Você tem que estudar e não sei o que e tal". Ela vai lá, leva aquilo como uma coisa negativa, porque, basicamente você não teve paciência de ser específico e falar sobre os benefícios. Às vezes você pode até falar dos benefícios e ela não vai entender também, né. Mas essa questão de você ser paciente, mostrar para ele, eh, talvez aquele caminho que você está querendo fazer, o que que você está querendo dizer ali com aquela sua ação, vai fazer talvez um pouco mais de sentido do que deixar a criança interpretar da forma que ela quiser ali, né.
Sim, que é o papel do adulto, né, do responsável ali pela criança, é Exato. de ter a paciência, de explicar várias vezes, de mudar a forma de explicar, para Uhum, que assim, a gente lidera pelo exemplo, né, então o quanto também a gente vê, exigindo tanto das crianças, mas não coloca uma salada no prato, não uhum, faz um prato, assim, colorido, não sim. vai incentivando, porque à medida que e eu falo por mim, porque eu já fui isso, né, eu queria que meu filho comesse saudável, mas eu não comia. Então quando eu comecei a comer, salada, verdura, essas coisas, ele começou a comer, por ele Uhum, só, eu não precisei pedir, não estava mais impondo. Então uhum. o quanto o exemplo também é Exemplo necessário, né. também, com Exemplo é certeza. tudo. Agora Sim. voltando para os adultos, a parte adulta que me interessa. Aham. Também de criança, mas como que a gente pode, começar a se questionar sobre isso? Essa pergunta foi ótima para eu aqui já me questionando de como eu como, por que eu como, mas como Uhum. que eu vou mudar esse comportamento, né? O que é necessário fazer e quais as causas, né, que você mais encontra? Uhum. Vamos lá. Eu gosto muito dessa parte de você voltar e entender realmente esse caminho, porque aí vai trazer um pouco mais de clareza. E aí, claro, a partir do momento que fica claro para você, por que você está agindo daquela forma, cara, você vai precisar mudar suas atitudes, mudar os caminhos, fazer talvez negociações com você para aquilo ficar mais consciente, aquele comportamento que você quer mudar, ficar mais consciente e você começar a criar novos caminhos. Então vamos lá, vou pegar, vai ser legal aqui porque a gente vou trabalhar alguns casos reais, assim, que eu encontro no consultório. Eu tenho um paciente que quando ele era pequeno, o pai dele tinha uma mercearia, então tinha várias guloseimas e tal, sorvete, etc. E ele podia pegar à vontade lá e ele começou a engordar. E aí ele engordou, né, teve obesidade infantil, e aí os pais dele levaram ele no médico. Aí chegou lá no médico, o médico analisou os exames e falou assim: Nossa, nossa, senhor fulano, o seu filho tá pré-diabético. Isso daí pode fazer muito mal para o futuro dele, etc e tal. A primeira coisa que o pai dele fez, chegando em casa, foi falar: "Você não vai comer mais nada da mercearia, vou cortar tudo". Só que o que que aconteceu? Ele não explicou por quê. Na cabeça do pai dele, destrinchando a história, era tipo assim: "Pô, se meu filho ficar diabético, ele vai morrer. Nossa, meu filho", certo? Sentimento negativo do pai. Não, o pai tomando um Culpa, cuidado, né? O pai tomando um cuidado. cuidado Ótimo. e porque ele não deu atenção, né, quando Sim. devia, né, E deixou correr solto, uhum. né, então tem a culpa também, como você É. falou, Exatamente. E aí qual foi a interpretação, né, da quando criança. da criança, quando o pai chegou e falou assim: "Você não vai comer mais nada, vamos cortar tudo". Foi pensar assim, "Eu vou matar aquele médico". Ah não, não. "Eu vou "Eu matar vou aquele matar aquele cara que tirou cara", meu né. sorvete". Foi pensar Não vou mais em nenhum é, médico. exatamente. Poderia ser. Poderia Depois que ser. foi lá que E cortou aí tudo. ele fica pé da vida com o médico e nunca mais vai no Mas não médico, é né. isso, continuando. Aí ele foi lá e achou que o pai dele tinha alguma coisa contra ele e ficou com raiva do pai, né. Ele criou um sentimento negativo em relação a isso. E aí então ele passou a pegar as coisas escondido da mercearia, comia lá o sorvete e tal, isso na infância. Aí depois na adolescência, né, quando ele teve o primeiro emprego dele, ele fez questão de pegar o primeiro salário dele e ir lá comprar várias guloseimas e falar: "Ó, agora eu tenho dinheiro, Olha a negação, né, negando o pai 100%. agora eu posso e tal". Então ele teve uma ação rebelde frente a uma ação que era uma intenção positiva do pai de deixar ele saudável, né. E aí ele também conta que na vida adulta também, você chegava na casa dele tinha um armário só de guloseima, tudo que você imaginasse lá de coisa doce, salgadinho, etcétera, tinha lá dentro desse armário. Então ele acabou, desenvolvendo essa compulsão alimentar, principalmente por causa dessa escassez, né, então o pai privou ele de comer os alimentos, sem explicar para ele por que que isso estava acontecendo, e aí ele tomou isso como uma ação rebelde ali, e nunca tinha se questionado. Então ele acabou se manteve
obesa, ele me procurou, e aí quando a gente descobriu isso, a gente começou a criar, tem toda essa questão de perdão, né, cara, seja um perdão consciente ou inconsciente, ele entendeu: "Porra, velho, a intenção do meu pai era essa, tal", e eu levei totalmente para o lado contrário, né. E aí eu gosto muito, quero até falar disso, eu gosto muito do Carl Jung, né, que ele fala sobre as sombras que a gente fica querendo reprimir, e essas sombras só estão mostrando pra gente onde a gente precisa melhorar. Então ele fala sobre integrar essa sombra para você ter um comportamento novo, positivo, que vai te trazer melhoria sobre quem você é e sobre a pessoa que você quer ser. Então ele, nesse momento, pegou essa informação que o pai dele só tinha intenções positivas com isso e não queria que ele ficasse doente e conseguia integrar isso. Então ele começou a ter uma nova relação com os alimentos. Ele foi meio que perdendo esse sentimento da escassez, né. É claro que, além disso, tem outras questões, né, comportamentais que você desenvolve em relação ao alimento, mas é muito legal quando você tem essa visão, tipo: "Porra, cara, foi aqui a origem do negócio, Não, é e é por isso que legal eu isso, como cara. assim". Tem a imersão vida autêntica que vai acontecer esse final de semana, né. Legal. E esse tipo de coisa aparece muito, né, esses fatos aparecem muito, Uhum. né, e ali a pessoa começa realmente a perceber, né, a intenção do pai, né. Tem uma dinâmica que a gente faz lá, que a pessoa vai entender como que o pai foi tratado pelo pai dele, Cara, isso é entendeu? legal. Entender aquilo que o pai está trazendo. Porque Uhum. percebe, o que que faltou para esse pai, né? Uhum. Faltou ele chegar: "Filho, ó, o pai largou, deixou você comer doce à vontade aí, né, assim eu não precisava ficar, correndo atrás de você, não precisava me preocupar, então foi um desleixo da minha parte", né, porque Uhum. a forma que o pai agiu com o filho é porque ele estava se sentindo culpado. Esse pai estava com Ele culpa, partiu então ele para transferiu a Uhum. radical, culpa para né. o filho, É. Sim. né, ele transferiu: "Você fica comendo os doces", né. É mais Uhum. ou menos assim que esse pai deve ter falado com essa então: "Filho, eh" O pai largou, você comeu demais, só que você está num estágio que agora você tem que dar um tempo com doce, porque senão, meu, você vai ficar doente, e Uhum. o que o pai não quer é você doente, Uhum. né. Eu Sim. quero que a gente, né, cresça junto, jogue muita bola junto, entendeu. Então, ó, Uhum. a partir de agora, vamos reduzir isso, né. Uhum. Né. Se fosse com o nutricionista, meu nosso querido aqui, o Dani, né, mas você não precisa parar de comer o sorvete, você só vai Vai reduzir reduzindo. o sorvete, não precisa parar de comer a paçoca, só vai reduzir a Sim, paçoca. Ah, porque então, ó, o Dani falou que você pode aham, reduzir, então você continua indo lá, pega, mas pega só um pouquinho, come um pouquinho. Quer dizer, a forma de se comunicar, aham. né, Comunicação. e aquele negócio, dentro da imersão, a pessoa ia perceber isso, né, e ali já ia ter o perdão, porque na verdade ele ficou negando o pai. Só Ele estava estava se uma vida inteira, rebelando lá, que é o que eu estava se falo, rebelando aquela com o tua pai. criança, né, ela está reverberando aqui, e na sua, de todo mundo, ela Uhum, está reverberando, né, que a gente uhum. falou lá agora lá fora um pouquinho da autoridade, percebe? Sim, Está sempre reverberando, né, sim. não é que você linkou com uma pessoa da sua família, então está Uhum, sempre reverberando aqui, né, e uhum. na hora que você percebe isso, você já começa a dar um passo para a mudança, né. Sim, Aí exato. essa pessoa sai da imersão vida autêntica, que é um fim de semana, sábado e domingo, o próximo fim de semana agora, próximo fim de semana. Eu estou em qual câmera, Igor? Naquela ali? Essa aqui? Próximo fim de semana. Aproveitem, né. Saiu de lá, adivinha para onde que ele vai? Direto para o Dani, entendeu? "Vamos lá, Dani, como que eu tenho que comer agora?" E vai ser show, vai ser Sim. tranquilo. E até essa questão dele montar o armário para ele, é ali reverberando a criança, não era mais o adulto, né, Uhum. é ter Total. a sensação do poder, agora eu posso, Sim, era então uma eu vou fazer representação forte Ele para ele. montou a é, mercearia dele na é casa dele. isso. É. Então ele fez ali o caminho negando o pai, mas ao mesmo tempo na mesma projeção e essa sensação, né, do sentimento de poder. Agora Uhum. ninguém me reprime, agora é meu dinheiro, é o meu, o meu, o meu, que foi tão negado de forma radical ali para aquela Show criança, essa né. história. Uhum. Sim. E aí dentro desse contexto, né, pensando na pergunta que você fez, né, de como eu mudo, legal, identificou aqui. Aí depois a gente passa para um outro lado de entender o propósito do porquê que vai fazer sentido você buscar uma saúde melhor também, né. Então, às vezes
a gente também tá condicionado: "Ah, eu quero ser magro porque todo mundo fala que ser magro você é mais bonito, todo mundo fala que pessoas magras têm mais sucesso", e você acaba entrando num outro condicionamento no qual você tá querendo simplesmente mais uma vez entrar dentro de outro grupinho, de outra casta, de outro clube, né, o clube dos magros, né, e aí acaba não tendo um propósito real que faz sentido para você. Então é muito importante você sair dessa pontinha do iceberg. "Ah, eu quero emagrecer", tá, o que que o emagrecimento vai trazer para você, né, essa base desse iceberg aí, qual que vai ser, o intuito, o que que o emagrecimento vai trazer para você. Aí O beleza, real objetivo. o real objetivo. Às vezes a pessoa fala: "Ah, eu quero entrar numa roupa, etcétera. Ah, quero melhorar minha autoestima". Só que essas informações também que as pessoas trazem no consultório, às vezes ainda são informações superficiais. É diferente de um pai que chega e fala assim para mim: "Nossa, Daniel, esse final de semana eu fui correr com meu filho e eu não consegui acompanhar ele, a gente teve que parar de brincar antes porque eu não aguentei". E aí ele fala que: "Pô, eu fiquei indignado com essa situação, cara, e eu quero mudar de uma vez por todas". Então, olha a diferença, né, o cara achou um real valor, né. Essa semana também eu tive uma paciente, foi muito interessante, acho que até te contei, que ela, mudou de empresa. E aí, lá nessa empresa, ela sentava na mesa com as outras pessoas e estavam lá discutindo, né, para fazer a empresa funcionar melhor, alavancar os ganhos da empresa, e aí todo mundo falava e ela não conseguia falar a opinião, dar a opinião dela, né. E isso estava linkado com a autoestima dela, ela estava se sentindo, desconfortável com o corpo, e isso fazia com que ela nem se sentisse merecedora de se posicionar ali, né. E aí, isso daí foi tão forte para ela, né, porque a referência que ela tinha de outra empresa que ela trabalhava era daquela pessoa comunicativa que colocava a equipe para cima, fazia tudo funcionar, só que dessa vez, no corpo que ela estava, na situação que ela estava ali em relação à autoestima, ela não conseguiu fazer isso. Então ela se indignou com essa situação, e aí ela resolveu emagrecer. Então olha o link que ela fez em relação ao maior valor para ela, que é o trabalho. Então eu até perguntei para ela em consulta: "Qual que é o maior valor que você tem?" Aí ela: "Cara, trabalho, eu gosto de trabalhar". Então quando a autoestima dela estava afetando o trabalho dela, cara, ela linkou o problema com um valor maior e falou: "Não, isso tem que mudar". E aí ela começou a emagrecer, ela se colocou de novo na posição de, cara, mandar bala no trabalho e dar a opinião dela. Então olha como é interessante ter um propósito a mais, né, cuidar da sua saúde e não simplesmente ser essa prisão que tá todo mundo se enfiando, né. Ter saúde tá virando uma prisão, não tá virando uma coisa que vai te beneficiar no futuro, é uma prisão. Todo mundo tá buscando saúde, então eu quero saúde. E não é um modelo fechado, né, cada pessoa tem, seu Exatamente, seu formato, seu propósito. objetivo, propósito, então é bom trazer realmente esse exemplo é ótimo, e o quanto que valores determinam quem nós somos, né, e quais são Uhum. as nossas escolhas. Sim, exatamente. Quando o objetivo é só estética, é complicado. É complicado. É. Quando é só estética. É porque, na verdade, a pessoa não está pensando na qualidade de vida. Ela não está pensando em estar, né, melhor com ela. Ela está pensando só em encaixar num padrão. Uhum. Ainda tá Sim, Né? ligado, o olhar tá no externo, tá lá fora, não tá dentro, né. sim, é uma E validação e externa. é o que você falou, e às vezes, né, o corpo dela nunca vai chegar perto do corpo da outra. Sim, Mas mesmo que tem ela essa emagreça, parte de né? Que ela tem individualidade, né. mais ombro, tem mais anca, entendeu? Formato Então, de corpo nunca. E diferente. às vezes a pessoa Uhum. escolhe. É o que acontece aí, a Barbie, né? As pessoas Hoje se, sei lá, não, se se transformar através de projetar cirurgia, né? De arrancar costela, né? De modelar o corpo para parecer, é né?
Um com uma boneca. estereótipo, é. Hoje eu atendi uma paciente, né, que tem a questão com relação ao peso, e ali fazendo perguntas, sempre os questionamentos é que traz à luz, né, Uhum. as respostas. Sim. E investigando um pouco do passado, a gente também descobriu que ela vem de uma cidade que é estrutural ser magro. Então, ela vai na padaria: "Ah, mas você não vai comer", o cara da padaria fala: "Ah, mas você vai comer tudo isso?". Aí, uma loja bem famosa ali da cidade, que é a dona da loja fala assim: "Você não vai levar essa calça, você leva aquela, vai ficar horrível, você tá gorda". Então, ela foi trazendo histórias e situações, não Caramba. só dela, como de parentes, de amigos, onde isso era valorizado na cidade, era além da família. Então, ela já tinha uma questão de ouvir desde sempre o quanto ela era gorda, e começou porque uma amiga mandou uma foto dela aos 16 anos, que ela se considerava muito gorda. E quando ela viu a foto, ela falou assim: "Meu Deus, como eu era magra". Só que ali, o Uhum. tanto que era falado: "Você tá gorda", e ela ganhou de presente de aniversário de 15 anos um spa. Ela fala assim: "Meu Deus, eu era magra", olhando a foto. Hoje eu tô gordinha, mas eu era magra. Então, desde criança ouvindo que era gorda, não come isso porque vai engordar, e aí vai comprar roupa, os outros dão opinião, Que vai neura, comprar hein? comida. Era, e eu fiquei até impressionada, falei assim: "Meu Deus", É não assim, Neurolândia essa cidade? porque e é Brasil, Tá gente. louco, que coisa Então, doida isso era aí. muita gente, uma comunidade que controla o peso um do outro, né, e ela tá com até para você ficar grávida, então: "Ah, eu pretendo ficar grávida o ano que vem, então eu já tenho que emagrecer agora uns 10 quilos, porque aí quando eu ficar grávida, aí não vai, eu só vou engordar o peso da criança". Uns cálculos, assim, muito loucos, Uhum. tanto dentro da família, quanto dentro dessa comunidade, né. Isso me impressionou muito, que como não instalar uma crença onde não é você não tem para onde correr, porque dentro de casa Sim. você já passa por isso, e aí você vai para fora, vai comprar um pão, vai comprar uma calça e você também passa pela mesma coisa, como que faz para mudar um sentimento desse que vem alimentando. Então hoje foi muito bacana a sessão com ela, porque deu para entender que não é só um querer, né, é Uhum. buscar as fontes, as referências, aquilo que foi implantado, e aí eu perguntei, a pergunta foi assim: "Você quer emagrecer? Você quer voltar a ter aquele corpo dos seus 15, 16 Uhum. anos? Realmente faz sentido hoje para você?". "Não, não faz". Mas ela vem condicionando: "Preciso emagrecer, eu quero emagrecer", e fica nesse efeito sanfona, mas talvez para ainda atender, nem mora mais Pra nessa pertencer. cidade, para Pra pertencer. pertencer e Ser manter essa aceita, conexão, né. ser aceita. Não, você pode até querer emagrecer, mas pelos motivos seus, né. As suas As verdades, né. suas verdades, pelos seus valores, né. É muito importante por isso que eu acredito, cara, fielmente, que não é só sobre falar sobre calorias, macronutrientes, micronutrientes. São coisas realmente importantes, elas de fato fazem a diferença na sua saúde. Mas assim, você colocar uma meta, aquelas metas de final de ano, né? "Ah, esse ano eu vou perder 10 quilos". Tá, cara, você colocou uma meta, estática, né, então significa que quando eu perder os meus 10 quilos, aí eu vou poder voltar para onde eu estava, porque eu já alcancei a minha meta. E aí, você não entendeu que foi todo esse caminho até perder os 10 quilos, esse estilo de vida, né, esse hábito que fez você alcançar os menos 10 quilos, e aí depois desses menos 10 quilos você volta lá para onde você estava, cara, vai ser uma consequência, vai voltar com mais 10 quilos ou se não mais, né, dependendo da restrição. Aí entra mais na parte fisiológica, mas você vê, né, que colocar essa meta também, você coloca uma questão de controle, né, você coloca, dentro desse exemplo, você não quer de fato, você se coloca numa restrição, você se coloca numa prisão, que mais uma vez volta lá para a escassez, né. Então, todo por isso que eu falei lá no início, né, a escassez, a palavra escassez, suas diversas formas de escassez, levam você a hiperabundar quando estiver disponível. Eu acho engraçado também, tem paciente que chega e fala: "Ah, ontem eu fui no BK porque eu sabia que eu ia vir aqui hoje, porque eu sei que você vai cortar tudo".
entendeu? Então ele come no Mete o pé na jaca. mete o pé na jaca, porque ele já pensa que ele vai passar por uma escassez. Ah, dia livre, refeição livre. Ah, então o Daniel vai abrir a jaulinha, eu vou sair, eu vou ter que comer tudo que eu puder, porque eu vou Sai do voltar para castigo, vai jaula. sair do Do castigo, né? Vai castigo. Não, sair do... e é assim, porque da onde surgiu, essa crença que eu acho que é geral, né, você vai no nutri ou no endócrino, e aí já fica predeterminado Até que eu ele posso vai falar. proibir Até eu posso isso. falar isso, né? Porque a pessoa acha que ela tá indo encontrar com a mãe, encontrar com o pai, que vai proibir tudo, né? O nutricionista, né? O A imagem da tradicional, como você autoridade. falou, Imagem da vai autoridade. proibir. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E era bem Uhum. assim, né? Isso não pode. Você só pode isso, que é geralmente o que você não gosta, Aham. né? Então, Sim. tudo que você gosta, não pode. Só pode Exato. porque você gosta. Até ontem, tá tendo a rodada de negócios aqui, né? E tinha um senhor ali que também é da negócio da Herbalife e tal. E ele falou, né, que ele chegou no médico, né? E ele chegou numa condição no médico crítica, né? E aí o médico chegou e falou, ele falou, então, doutor, mas nessa condição que eu tô, o que que eu preciso fazer? Ele falou, é simples. Você para de comer o que você gosta e começa a comer o que você não gosta. Foi isso que ele falou. Você para de comer o que você não gosta e Simples começa a comer o assim. que você gosta. Né? Simples assim, aí ele bugou ali. É. Que aí que ele Cara, entrou, né? Ele falou que entrou para Herbalife e tal, e sim. começou lá o tratamento dele, as dietas Aham. dele lá dentro, o programa dentro da Herbalife. Fala. Legal até se falar do Herbalife e de todos esses métodos que eu acredito que muitas vezes são mais extremos, né? O caso do Mondiário, do Ozempic, hoje em dia, as pessoas estão pegando esse tapa-buraco aí, né? Tipo, pô, quero emagrecer o mais rápido possível. Aí taca lá os remédios, só que nesse processo ela não tem esse entendimento, esse aprofundamento do comportamento alimentar dela, que é o que realmente vai fazer com que ela tenha o efeito rebote, o reganho de peso. Claro que por uma questão fisiológica também, mas por uma questão dela não ter tratado a causa, o porquê que ela está comendo da forma como ela está comendo. Então, na hora E que ela objetivo, acessa né? O que você falou? E objetivo. Por e qual motivo objetivo, quer exato, emagrecer? exato. Cortou o remédio ali, já era, ela volta para hábito. Tem casos de pacientes, né, não meus pacientes, mas pessoas que eu já ouvi falando que estava tomando Monjaro ou Ozempic, que não sente fome, né, a pessoa não vai sentir fome por causa do medicamento, mas o momento em que ela ia comer, ao invés dela comer com qualidade, ela comia um pastelzinho, comia Uma uma fatia de coxinha. pizza, uma coxinha. E aí você vê que, tipo assim, cara, tá Um vendo o que você saquinho tá de fazendo? baconzitos. É. Tá vendo o que você tá fazendo? Você tá basicamente, só usando ali um step e continua com os mesmos comportamentos. Cara, Mesmo Não hábito, tá mesmo mudando as escolhas, comportamento. né. vai voltar, cara. É É. é uma realidade. Deixa eu só. Isso. Fala, tá. Então, Pode falar. qual a sua opinião em relação a isso? Faz bem para a saúde, não faz? Pode ser um socorro assim, Em e relação ao mais quê? imediato? Esses procedimentos, né, as Procedimento? canetas, né, Uhum. os shakes aí da vida. Sim, então, todos esses medicamentos, por exemplo, eles têm uma finalidade para pessoas obesas e diabéticas. Então o cara tá ali numa situação extrema, em que ele precisa realmente perder peso, porque não só está diabético, mas também está hipertenso, ele pode ter um problema cardíaco. Então esse medicamento vai fazer um efeito para ele ali. Mas sabemos que não é só eles que usam. É que é aí Exatamente, que mora Que o é perigo. isso, é. exatamente. Não é só esse público-alvo, na verdade, Exatamente, encontrar esse colateral aí, que é o emagrecer. E aí, assim, cara, eu acredito que não existe uma verdade absoluta, né? Com certeza faz muito mal para a saúde da pessoa, né? Porque você mexe com seus órgãos, todas essas coisas sintéticas que você coloca dentro do seu corpo, não só pensando nas pessoas que estão querendo emagrecer, mas nas que querem ganhar massa magra e usam testosterona, por exemplo, sem precisar, elas estão basicamente querendo
preencher algo, pertencer, como a gente estava falando aqui, sem entender se aquilo realmente faz sentido para elas, né. E aí dentro desse contexto, elas mexem com essa parte fisiológica, que futuramente vai trazer um problemão para elas, né, e que no final elas fizeram isso para querer se encaixar. É, na verdade, o que eu percebo, primeiro, o ser humano ele adora, né, a zona de conforto. Isso é fato, Aham, né? facilidade. E o ser humano que quer emagrecer nesse sentido, ele quer um Hum, Photoshop da vida real, né? uhum, Então, o Photoshop que corta, né, intestino, estômago, entendeu? Para parar de comer, ou a uhum. injeção, né, as canetas, né, os Sim, remédios. Então, quer métodos fáceis para exato, emagrecer. Agora, exatamente. vamos parar e analisar, né? Eu posso morrer se eu não emagrecer, né? Uhum, Então a caneta vai ser show, a operação vai ser importante, percebe? uhum, Agora, eu quero emagrecer para, como eu falei agora de estética, e deixar claro isso, né? Você dar atenção à sua estética, ao que você quer para você, é importantíssimo. Isso é tua autoestima, é amor próprio. Né. uhum, O problema é quando a pessoa não está olhando para ela no espelho, ela está olhando para o outro, do outro lado uhum. da rua e quer ser igual ao outro. Esse é o grande problema, né, porque aí vem bulimia, vem a qual que é o nome da outra? Anorexia. Anorexia, porque a pessoa já está um pau de virar tripa, né, e Uhum. quem não conhece um pau de virar tripa, né, pesquise, Não, isso é muito né, antigo. um pau de virar tripa, mas para ela tá gorda ainda. Que é mais ou Uhum, menos você falou da tua paciente, ela se viu na foto de 15 anos, mas não estava gorda, mas na mente dela ali com tanta gente jogando informação, ela estava gorda, percebe? Então, ela está focando fora e não uhum, dentro, uhum, Então, o que que eu quero? O que que eu estou buscando? Para o meu amor próprio, para a minha autoestima, é uhum. isso, essa estética é show. Entendeu? Sim. Você se sentir bem naquela roupa, show. Não o outro falar se você vai se sentir bem ou não Uhum, naquela roupa. Porque o que a gente vê é muito isso, né, das pessoas usando esses recursos, para entrar, para encaixar, né, uhum, dentro de algo que é externo a ela, dentro de algo que talvez depois de um tempo nem faça sentido. Dela olhar e falar: "Nossa, por qual motivo que eu fiz essa besteira na minha vida?", uhum. Por isso o Sim, corpo e percebe? mente E formam um só sistema, é tão importante, exato. né, cuidar do corpo, da alimentação, mas também cuidar da parte emocional, para se isso. entender Então o por que que importante é o tá quê? nesse É caminho. sentir bem consigo mesmo. É aquele negócio, eu quero emagrecer, porque eu quero amarrar o meu sapato sozinho. Eu quero Uhum. sofrer menos para amarrar ele, Sim. percebe? Ou eu quero fazer uma atividade física, eu quero acompanhar o meu filho na corrida, Uhum, percebe? Ou eu quero entrar naquela roupa onde eu fico mais, né, gostosão, uhum. percebe? Sim, Percebe? Onde eu me sinto bem. Então, é isso que as pessoas têm que ter em mente, o que que elas querem para elas, não o que elas querem mostrar para o mundo. uhum. Percebe? E a Com partir certeza. desse momento, aí, qualquer recurso que você usar, entendeu? Com certeza vai ser melhor do que você ficar na inércia, ficar parado esperando, né, a morte chegar, Sim. percebe? Não sei se você concorda com isso. Concordo, cara. O assim, querendo ou não também, assim, talvez doa em alguns, isso que eu vou falar, mas também é uma questão de responsabilidade, né. Cara, você responsabilidade com por exemplo, você não tem que acordar cedo e ir trabalhar? Tipo, mesmo num dia de chuva? Então, cara, é importante você comer também equilibrado, cara. Também tem essa questão. As pessoas elas não querem assumir essa responsabilidade e treinar esse músculo de comprometimento, né, de disciplina, que claro que o comprometimento e a disciplina vão vir a partir desse propósito também, né. Pode estar um dia chuvoso eu gosto muito dessa analogia, vamos lá. Por exemplo, tá um dia chuvoso, pesado, assim, mas você sabe que você tem que ir trabalhar, né. Você vai levantar para ir trabalhar, porque tem um propósito enorme ali na sua balança de ganha-perde. Lógico que a sua cama tá quentinha, muito gostosa ali de ficar, mas
na balança do ganha-perde ali, se você ficar na cama e ganhar esse conforto, você vai perder ali no seu trabalho, porque o seu chefe vai ficar pé da vida e vai te demitir, e é mais importante você pagar suas contas no final do mês. Então o propósito, né, essa balança do ganha-perde também é muito interessante da gente olhar, né? É, porque se eu buscar a minha alimentação, as coisas se eu buscar melhorar a minha alimentação, buscar ter um estilo de vida melhor, quais são as coisas que eu vou perder aqui do outro lado e que eu não quero perder? Ter esse olhar consciente também para essa balança é muito importante, né. E que na verdade nem sempre perde, né, só precisa de um ajuste, né. Exatamente. Voltando um pouquinho Negociações. negociações, a questão dos remédios, da medicação, uma coisa que alguns anos atrás eu ouvi, em relação à autoestima, eh, que é um questionamento, assim, a cada momento vai surgir uma nova roupa, um novo corpo, um novo estilo, um Uhum. novo padrão. A cada momento uma nova medicação, um novo estilo de dieta, sempre vai existir algo novo. E que vai sendo implantado aí na mente, nas mídias, agora Uhum. esse é o novo ideal, sempre vai ter um novo ideal. Isso, é fazer a pergunta, né, quem ganha com isso? Tudo. Quem ganha com a minha, baixa autoestima? Quem está Uhum. ganhando com o meu sobrepeso? Quem está ganhando? Então faça essa pergunta, A acho que gente é vai muito ter que falar isso importante, em né. todos os podcasts, De né, que vira e assim, mexe acontece a gente falar que acontece quem isso, assim, ganha? É a quem indústria ganha com alimentícia e isso, farmacêutica, essas são as 2, né. Fazer o são as questionamento. que mais ganham no mundo, são essas 2 indústrias. Mas é sempre bom Sim. trazer isso para reflexão, Uma né, te quem está envenena, para ganhando. outra te curar, para depois você poder se envenenar mais, para outra te curar e assim vai, né. É, É muito legal esse ponto aí também, de falar da indústria, né, porque assim, as pessoas hoje em dia elas estão, muito mais pu putz, não é um dado, é coisa da minha cabeça, tá. Então vamos lá, fontes da cabeça do fontes da Dani. minha vozes da minha cabeça. Acredito que as pessoas elas são muito movidas pela parte mais emocional do que pela racional. Então a indústria sabe disso, né, então você pega a propaganda do McDonald's ou o próprio nome do lanche das crianças, McLanche Feliz. Se eu estou comendo lanche, McLanche Feliz, significa que eu estou feliz, tem uma emoção associada, né. E tem pessoas que comem o McLanche Feliz porque, pô, foi um dia triste, eu vou comer no Mac. Porque a própria propaganda do Mac mostra que o ambiente do McDonald's é um lugar feliz. Ou mesmo o comercial de cerveja, né, que aparece em épocas de Copa, ou uma pessoa sentada na praia, ou carnaval. Então, putz, minha semana foi péssima, mas no final de semana, pô, vou tomar aquela cervejinha. Então a cerveja entra também como um auxiliador ali, Uma compensação, uma né. compensação, algo que vai preencher aquela semana que foi muito ruim. Então você acaba, tendo a indústria, né, influenciando, entendendo como a cabeça das pessoas funciona e usa isso para venda, né. Não, eu E trabalhei aí com vendas, é Neuromarketing, totalmente total. neuromarketing, cara, emocional. você não As cores, né, que tudo é para estimular esse emocional. Por isso estar consciente, estar presente em si e nos seus porquês, né, uhum, faz toda a diferença para que faça essa escolha, para que perceba que caminho que está tomando, né. uhum, E é isso que você traz no consultório. exato. Questionar cara, eu acredito que questionar tudo, assim, eu acredito que faz você ter pensamentos próprios e acredito que seja uma bússola muito boa, assim, para você. Você consegue perceber, eu falei no comecinho, quando eu te apresentei, né, que você é um transformador de vidas. Você consegue se perceber como transformador de vidas? Cara, consigo. Porque, É cara, o você não está o só, ajudando a pessoa a emagrecer. A partir do momento que você ensina essa pessoa, na verdade, a partir do momento que você mostra para essa pessoa, onde está a escassez dela, uhum, né, por qual motivo, né, o que está levando ela para aquele hábito, para aquele comportamento, ela não vai mudar só aquele hábito, aquele comportamento, está uhum, tudo interligado. tudo Ela interligado. começou a mudar um hábito, um comportamento, ela vai começar a mudar outra coisa. Porque a partir do momento que ela começa a se alimentar melhor,
e deixar aquela como o caso do rapaz, né, na hora que ele para de ter raiva do pai dele, né, ele para de ter raiva de outras pessoas que são parecidas com o pai também, com o pai dos outros também, Uhum. né. Às vezes ele vai até ser o cara legal, né, de falar do pai do outro, em vez de meter o pau no pai do outro e Uhum. jogar aquele filho contra o pai. Com Uhum. figuras de Talvez autoridade. a relação dele com o filho seja diferente, Uhum. percebe? Então, cara, você é um transformador de vidas também, percebe? Sim, Porque cara. tudo muda, cara. Quando você começa a mudar o seu mundo, tudo ao seu redor começa a mudar. Então a gente não consegue fazer uma mudança, né? É o que a gente faz na nossa vida, né? É aquele Uhum. negócio, tudo que você entrega para o mundo está reverberando. A física quântica explica muito bem isso, né? Explica Sim. muito bem. Eu vejo a física quântica como se fosse um livro, né? Um livro que está ali para ser, não é ditado que fala, é diagramado, percebe? Então, o teu livro está ali, né? E na página 50, né, você tá tua empresa está quebrando, na página 50, Uhum. percebe? Só que, na hora que você coloca alguma outra informação, né, aqui, aquela informação já não está mais na página 50, ela já foi lá para a página 100, porque mudou a tua história, Uhum. entendeu? Então, a gente está a Sim. todo momento mudando a nossa história. Então, se você continuar no caminho que você está, você sabe o futuro, onde você vai estar. A Sim. partir do momento que você muda, né, por exemplo, você falou de começar a fazer o curso de psicologia, de psicanálise, né? A gente deu a sugestão de psicanálise, constelação e Uhum. tal. Mas a hora que você começar a fazer esse curso de psicologia, o teu futuro já começa a mudar também, Uhum. porque a tua entrega vai ser diferente para os teus Uhum. pacientes. Consequentemente, a forma que os pacientes vão começar a te enxergar vai ser de outra forma. Então, talvez o Daniel, né, que só estava aqui para atender no futuro, e até lá seus atendimentos, já está ganhando bem e tal, o seu carrão e tal, talvez mudou com isso, porque ele vai ser o cara que vai ganhar um prêmio Nobel. Porque Interessante. você mudou aqui, Sim. entendeu? Você mudou aqui. Então a nossa vida, ela está em constante mudança. O livro está escrito nesse segundo, mas a gente pode reescrever. E a física quântica explica muito bem isso, Uhum. né? Então, a gente tem vários horizontes, tem várias histórias escritas, vai depender do que eu escolher aqui, desse momento. E na hora que você, né, leva uma informação para uma pessoa que ela muda aqui, ela mudou a história dela. E, consequentemente, tudo que está agregado àquela história está sendo mudado. Uhum. Relação com a esposa, relação com o filho, relação com o pai, relação com a mãe, relação com o mundo. Sim. Que Então, ela possa pode ter boas colocar aí na relações tua com ela. coisa, transformador de vidas. Simples assim. Cara, muito bom esse podcast, hein? Muito, tá sendo bem autêntico. Já chegou no fim, já. É, tô vendo. A Quando gente tem fica tanta bom, coisa para falar, para perguntar, para desenvolver aqui, e então deixa aí um recado para as pessoas em relação a esse diferencial, né, de não só contar calorias, não é só matemática, não é só ficar ali pesando a folhinha de alface e o tomate, que é muito mais, que não precisa ser restritivo. O que que você Uhum. tem para deixar aí pro deixa um pro recadão público? para É, eles aqui, para essa ele câmera aqui. Deixa merece. um recadão para eles e já deixa a tua rede social também, como que eles te encontram. Por aí que depois eu vou colocar no vídeo, mas Tá, já deixa aí para eles essa informação. certo. Cara, eu não esperava por essa. É surpresa! Surpresa, surprise! Então, eu acredito que o autoconhecimento te traz paz, porque você, como a gente falou aqui hoje, esse autoconhecimento vai te trazer mais clareza e vai te ajudar a perdoar mais, integrar mais
todos os acontecimentos, independente se sejam eles voltados para alimentação ou não, todos esses acontecimentos eles podem ser integrados para que você busque uma vida melhor, uma vida mais autêntica. Isso aí. E em relação à alimentação, à nutrição, o que que você tem para oferecer para eles? Em relação à alimentação, o meu Instagram é Daniel Fonseca Nutri. E dentro desse contexto alimentar, minha forma de trabalhar, eu trabalho, claro, com um plano alimentar, planos alimentares. Eu sou muito didático, então, assim, minha primeira consulta dura 2 horas, né? É verdade. Porque eu quero ouvir o paciente, eu quero entender a história dele, para que a gente faça a real diferença dentro da vida dele, dentro da alimentação dele. Então é muito importante. Eu gosto muito de trabalhar essa parte do conhecer, de saber a sua história. Eu quero saber a sua história. Venha conversar comigo, eu quero te conhecer, quero conhecer sua história alimentar. Ah, que Isso aí. lindo! Conhecer a história alimentar, né? É diferente, gente. Eu tenho certeza que vocês não ouviram isso de qualquer nutricionista, só o Daniel. Pelo menos eu escuto, e eu conheço vários, hein? De conhecer a sua história alimentar, que talvez nem você conhece a sua história alimentar, só Exato. está seguindo aí E o Dani vai o destrinchar. fluxo, e é verdade que a consulta com ele é maravilhosa, ele escuta a gente, e todo ser humano tem essa necessidade de ser ouvido, de poder sentar num consultório e falar ali suas queixas, investigar e deixar as fichas caírem, e cada vez a gente tem essa escassez, né, dessa atenção da área médica por conta de comercial e de volume de pessoas, então aproveita a chance, quem puder procure o Daniel para cuidar não só do seu sobrepeso ou porque você quer ganhar massa muscular, mas para conhecer sua história alimentar, né, para conhecer quem você é e fazer as melhores escolhas. E tem tanta coisa, gente, que ele vai trazendo ali dentro da consulta, que cai ficha sobre outros assuntos que não tem Dá uma nada a ver bugada, né? com Dá uma o bugada. emagrecimento, mas que tudo está associado, né. Sim. Somos todos, seres integrais, então tem mente, tem comportamento, tem emoções e tem corpo, tem espiritual também, lembra disso. E tudo isso é um conjunto de fatores que leva a esse comportamento, né, do sobrepeso, de má alimentação. Então acredito que vocês vão adorar estar na companhia do Daniel. Nós adoramos, né, Ri? Show, fantástico. E realmente, quando vai ficando bom, a gente chega no final. Então, É, gratidão, Daniel, foi show, eu que tá? Com agradeço. certeza. Foi E para show você aí, demais. né? Meu, o quanto que toda essa informação representou, o quanto foi importante isso. Eu tenho certeza que você lembrou de algumas pessoas aí que merecem muito essa informação. Então, compartilha. Compartilha com essas pessoas, ajuda essas pessoas. Se inscreva no nosso canal, que você ajuda a gente a divulgar ainda para mais pessoas. Percebe? Quantas pessoas merecem essa informação? Então, Conexão Autêntica está terminando mais um. Só que tem, ó. Se vocês perceberem, tem um livro novo aqui, gente, ó. Lugar de Mulher é onde ela quiser. Né? Lugar de Mulher é onde ela quiser. Então, é o Ousar e livrinho, brilhar. é o livro da Thalita, né? Junto com mais 9 garotas fantásticas. É um Um livro livro de show de bola. coautoria. É um livro que vai passar muita informação em relação que a gente conversou aqui também, né? Autoestima, amor próprio, né? Você olhar para dentro, você se valorizar, né? Que é isso que funciona. Não é o que o outro pensa, não é o que o outro acha, não é o que a indústria alimentícia fala, não é o que a indústria têxtil fala, percebe? É você com você. A gente tem que começar a olhar mais para dentro, né? Deixar de ficar seguindo, né? Quem só Mais do quer mesmo. conduzir a gente para ganhar din-din. Simples assim, Exatamente. né? E é Então, quem quiser, ó, só mandar uma o mensagenzinha para primeiro a livro, com Thalita, muito entendeu? orgulho, e eu Thalita. tenho certeza que vocês vão adorar também. O E meu vocês já conhecem, então, os códigos da da mente mente vencedora. vencedora. Então procura a gente tanto no Instagram, quanto no nosso WhatsApp também, que já está disponível para vocês lá nas nossas redes.
E vamos encerrar esse capítulo. E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Muito E obrigado. simbora, gente, Vamos que fazer a acabou nossa mais uma conexão. conexão autêntica aqui. A melhor conexão, você pode ter certeza. Foi um prazer, uma honra. Foi Gratidão e uma até a honra. próxima. Muito obrigado. Com mais uma Até. pessoa mega especial, pode ter certeza. Tchauzinho. Tchau, Tchau. tchau.